De acordo com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a atuação do PCC e do Comando Vermelho dentro da política e da vida pública pode sim provocar crises diplomáticas entre o Brasil e outros países. Para preservar a relação, a ABIN quebrou um protocolo, até mesmo para os relatórios considerados de menor importância. Ao implementar a medida, a inteligência brasileira ressaltou que as facções atuam em parceria com agentes públicos, inclusive federais, e que essas organizações têm larga envergadura e potencial econômico considerável. Só em uma operação na última semana, por exemplo, foram bloqueados 8 bilhões de reais, com B de bola, hein? 8 bilhões de reais do PCC, primeiro comando da capital. Olá, como está você hoje? Seja bem-vindo ao canal O Analítico News, o seu canal que traz informações de política em foco no Brasil e no mundo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, comentar e compartilhar se você gostar do conteúdo. Vamos para mais uma notícia. Em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato, a Polícia Federal se surpreendeu com um grande esquema de lavagem de dinheiro que envolvia o traficante Luiz Carlos Rocha, conhecido como Cabeça Branca, o doleiro Alberto Youssef e um outro doleiro que trabalhava com o Youssef, o Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, que usavam empresas de fachada para pagar propina para políticos. Além disso, descobriu-se também uma espécie de banco onde lavavam dinheiro para parlamentares. O grande problema era que estava difícil saber para quais políticos. Não estava claro, visto que os criminosos não apontavam nomes. Entretanto, o delegado da operação na época, Elvis Seco, destacou que é importante conhecer o núcleo financeiro, as modalidades empregadas para se lavar o dinheiro, e os doleiros é um deles. Em entrevista à Jovem Pan, o coordenador-geral de repressão às drogas, armas e facções criminosas da PF, delegado Elvis Seco, explicou que as facções modernizaram as práticas criminosas. Nós não conseguimos comprovar uma ligação entre políticos e traficantes, mas nós temos que desmontar esse núcleo financeiro. Isso é muito importante, você identificar os núcleos financeiros, núcleos de lavagem de dinheiro. Então, doleiro é um deles. Hoje eles estão usando criptomoedas, eles usam os sistemas de empresas, passando contas de circulação de dinheiro, ou seja, eles se reinventam. Seco ainda destaca a importância de se levar a sério a operação e suas prisões, focar no núcleo financeiro, e destaca o caso do André do Rep, solto pelo ministro do STF, Marco Aurélio Mello, onde o mesmo possuía uma estrutura devido à lavagem de dinheiro, porque ela garantia para ele reserva financeira para custear os advogados, carros e imóveis para se ocultar, entre outros. Sem focar na estrutura do núcleo financeiro, casos como o André do Rep podem continuar a acontecer. Políticos permanecerão ocultos, ficará cada vez mais difícil identificar os criminosos. Então, quando você tem um fugitivo que estava condenado por tráfico de drogas, mas não tem a lavagem de dinheiro e ele é solto, ele tem toda uma estrutura. Ele tem advogados, ele tem veículos, ele tem imóveis para se ocultar. Se nós não trabalharmos a questão da lavagem de dinheiro, toda essa estrutura vai continuar existindo. Então você trabalha anos para conseguir uma prisão e não tira o poder financeiro. A estrutura permanece. Ele é solto e ele utiliza dessa estrutura, até mesmo para se ocultar da justiça. A última operação da PF contra o PCC, no começo desse mês, interditou mais de 70 empresas e bloqueou, com autorização da Justiça, contas bancárias que superam 730 milhões de reais. Em outras investigações por São Paulo, são apontadas ainda participações do PCC em licitações, onde o grupo investe em campanhas de político e esses facilitam para fraudar licitações. A partir do momento que esse político é eleito, esse direciona os contratos públicos para empresas ligadas à organização criminosa. Tudo para conseguirem lavar o dinheiro. A promotora de justiça, Flávia Flores, destacou que o grupo manipulava licitações em todo o estado, direcionando os resultados para as empresas laranjas ligadas ao grupo. A gente volta com mais informações sobre a operação que prendeu 13 pessoas, entre elas vereadores, aqui da região metropolitana e também da Baixada Santista. É uma operação do Ministério Público, com apoio da Polícia Militar. E esses vereadores, esses presos, as pessoas presas, são suspeitas de fraudar licitações públicas para favorecer empresas ligadas ao PCC, isso de acordo com as investigações. Mais de 200 policiais militares saíram às ruas para cumprir 42 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão. Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, Luiz Carlos Alves Dias, do MDB de Santa Isabel e Flávio Batista de Souza, do Podemos de Ferraz de Vasconcelos. O objetivo era, a partir do controle de empresas,
direcionar o resultado de licitações, especialmente na área da limpeza. Uma nova operação da Polícia Civil de São Paulo bloqueou mais de 8 bilhões de reais do PCC e revelou um esquema ambicioso da facção. Este é o caminho. Follow the money. Um dos principais alvos da ação, que ocorreu em 15 cidades, é um empresário de Mogi das Cruzes. Com ele foi descoberto um plano do PCC de tentativa de tomada do poder da cidade. De acordo com a polícia, o projeto conta inclusive com infiltração de agentes da facção nas eleições municipais, lançando diversos candidatos aos cargos em disputa. O plano de ter criminosos dentro das prefeituras e câmaras municipais também acontecem em outras cidades aqui do estado de São Paulo. Guarulhos, o segundo maior orçamento do estado de São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Sorocaba, Campinas e, é claro, a capital paulista, São Paulo. Os nomes dos candidatos não foram revelados, porque, segundo a polícia, isso poderia atrapalhar o processo eleitoral. No entanto, caso sejam eleitos, esses investigados não poderão assumir os cargos. De acordo com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a atuação do PCC e do Comando Vermelho dentro da política e da vida pública pode sim provocar crises diplomáticas entre o Brasil e outros países. Para preservar a relação, a ABIN quebrou um protocolo e passou a instaurar a política do sigilo, até mesmo para os relatórios considerados de menor importância. Ao implementar a medida, a inteligência brasileira ressaltou que as facções atuam em parceria com agentes públicos, inclusive federais, e que essas organizações têm larga envergadura e potencial econômico considerável. Só em uma operação na última semana, por exemplo, inclusive nós trouxemos aqui no programa Os Pingos nos Is, foram bloqueados 8 bilhões de reais, com B de bola, hein? 8 bilhões de reais do PCC, primeiro comando da capital. Vamos começar o nosso giro de análises, vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite e semana a você. Bom, essa informação, essa notícia tem alguns elementos que nós já estamos tratando aqui no programa nas últimas semanas, enfim, principalmente a penetração da facção criminosa no serviço público. Agora, chama a atenção essa sinalização de que essa atuação da facção, uma empresa já transnacional, pode sim criar crises diplomáticas. Não é só um problema do Brasil, já é um problema do Paraguai, da Bolívia, da Colômbia e de tantos outros países, né, Mota? Exatamente, Caniato. E me surpreende algumas entidades do governo do Estado brasileiro terem descoberto isso agora. Boa noite para você, boa noite para a nossa bancada, boa noite à nossa querida audiência. Todas as vezes que vocês escutarem uma notícia sobre segurança pública ou combate à criminalidade, uma notícia que não fizer muito sentido, que parecer uma coisa assim meio doida ou até contraditória, lembrem-se da infiltração do crime organizado na máquina do Estado. O Brasil já é hoje o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo e uma das rotas de exportação da droga para os Estados Unidos e para a Europa. A cocaína vem principalmente de dois países, Bolívia e Colômbia. A Bolívia era, até pouco tempo, presidida por um sindicalista ligado aos produtores de coca. E o atual presidente da Colômbia já declarou no pódio das Nações Unidas que os combustíveis fósseis são mais perigosos do que a cocaína. Há quem diga que há muito tempo a indústria das drogas influencia ou mesmo dirige boa parte da política latino-americana. A verdade, o que a gente pode dizer com certeza, é que o tráfico de drogas e suas variações são completamente incompatíveis com a democracia. Quem ainda não entendeu isso precisa visitar um dos milhares de territórios brasileiros, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que já são hoje controlados pelos traficantes.
E você? Deixa saber nos comentários o que você acredita que precisa ser feito para que pelo menos seja reduzido esse alcance do grupo. É isso aí. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Um abraço. O Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O PCC e o Comando Vermelho deixaram de ser um problema somente do governo brasileiro, né? É importante lembrar que essas facções, elas comandam a rota da droga na América do Sul. Muitos produtores locais de outras facções enviam a droga para cá e aí essas duas facções despacham para os Estados Unidos, mas principalmente para a Europa. Enfim, há muitos elementos que a gente precisa destacar, mas também uma chama atenção, né? A possibilidade de crises diplomáticas decorrentes dessa atuação quase sem nenhum tipo de dificuldade do PCC, Beraldo. Os países que recebem essa droga exportada a partir do Brasil, esses países eles não estão de braços cruzados, eles fazem um monitoramento muito efetivo e têm informação de muito boa qualidade para oferecer às autoridades brasileiras. Então, esses países fazem o investimento em monitoramento e inteligência, ofertam essa informação gratuitamente às autoridades, mas não veem o combate se efetivar.